Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontos de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vinda, bem-vindo de volta ao Pontos de Impacto. Já sentiste alguma vez frustrado porque, apesar de todo o esforço e energia, a tua comunicação não alcançou o resultado desejado? Às vezes, mesmo os melhores planos falham por causa de uma comunicação ineficaz e isso pode custar bem caro ao teu serviço. Imagina o seguinte cenário. Acabaste de comunicar uma nova orientação de serviço para responder às necessidades dos teus clientes e estás muito animado por conseguir satisfazer as suas expectativas. No entanto, apesar de todo o teu empenho, a mensagem não está a ser bem entendida. Há diferentes interpretações, a mensagem não está a chegar a quem e quando deveria, uns viram, outros não. Como resultado, informações importantes estão a perder-se no caminho, levando à insatisfação dos clientes e ao retrabalho, voltar a comunicar, corrigir o que correu menos bem. Isto soa-te familiar? Se a resposta é sim, não estás sozinho. Muitos enfrentam o mesmo desafio. Além do impacto na eficácia e na satisfação dos clientes e outras partes interessadas, nas quais as pessoas da equipa se incluem, há um custo muitas vezes negligenciado: o tempo e o esforço que tu, como líder, diretor, empreendedor, investes na comunicação. Quanto maior for o número de pessoas com quem tens de interagir, maior será o custo de comunicação. Mais terás de comunicar para conseguir coordenar a ação das equipas. Os custos de comunicação aumentam em proporção ao aumento do número de pessoas com quem tens de interagir. Se és responsável por trabalhar com um grupo de mais 8 elementos, 80% do teu trabalho pelo menos vai passar inevitavelmente por comunicar eficazmente com as pessoas da tua equipa. Ideias, objetivos e planos de nada servem se todos os elementos da equipa não os compreenderem suficientemente bem para entrarem em ação. Percebe-se então que, quando a comunicação não é eficiente, este tempo é desperdiçado e isso significa aumento de custos. Na minha primeira experiência a coordenar equipas com cerca de 40 pessoas de diferentes setores, diferentes serviços, projetos e locais de trabalho, aprendi na prática que uma comunicação clara e eficaz é absolutamente incontornável para evitar estes custos e garantir que todos estão alinhados em torno dos mesmos objetivos. Neste episódio, vamos ver como identificar claramente os sinais de uma comunicação ineficiente e como podes resolver esses problemas criando uma matriz de comunicações estratégica e eficaz. Vamos desdobrar os componentes-chave dessa ferramenta vital, desde a definição de stakeholders até à escolha dos canais e fluxos de comunicação, para garantir que a informação certa chega às pessoas certas no momento certo. Imagina a satisfação de ver a informação certa a ser transmitida com precisão e impacto enquanto reduzes recursos e maximizas os resultados. Fica por aqui e acompanha-me neste tema apaixonante de transformar estratégica e eficazmente a comunicação dos serviços e quem sabe se do teu também. Vamos então ao primeiro ponto que quero falar contigo: como reconhecer os sinais de uma comunicação ineficiente. Já te perguntaste se a comunicação no teu serviço está realmente a funcionar como deveria? Já te viste em situações em que as mensagens importantes não chegaram a quem deveriam e em tempo útil? Muitas vezes os sinais de que algo está errado são subtis, ou já estamos tão habituados a esta forma de trabalhar que nem os reconhecemos, ou podem ainda passar despercebidos até que se torne um problema maior. É comum ouvir nos projetos de melhoria que faço com as equipas nas organizações e nos meus programas online também a frase "achava fazer parte do trabalho por serem tão frequentes". Então, o que te quero dizer é que é absolutamente necessário reconhecê-los para refinar o nosso sistema de comunicação
e melhorar assim a eficiência. Antes de avançar para o reconhecimento dos sinais de comunicação ineficiente, é importante entender alguns sintomas comuns de colapso burocrático que podem indicar que as equipas estão a sofrer de custos de comunicação. Um sintoma é o trabalho inacabado. Se notas que demasiadas tarefas são começadas, mas poucas são concluídas, pode ser um sinal de que a comunicação sobre responsabilidades e prazos não está clara ou não é efetiva. Isto pode levar a retrabalhos e atrasos. Outro sintoma é a paralisia de coordenação. É quando nada se faz sem confirmar previamente com as diferentes coordenações, com os diferentes setores. Outro sintoma são os prazos negativos. Aqui o que é que acontece? Acontece que os prazos de trabalho tornam-se mais importantes que o trabalho. Vamos falar agora de pseudoproblemas, que é o outro sintoma. É quando estamos perante situações em que questões menores ou irrelevantes são amplificadas desproporcionadamente. Elas desviam a atenção de questões realmente importantes. Em vez de nos focarmos nas verdadeiras prioridades e problemas críticos, a equipa vê-se absorvida por problemas triviais ou de menor impacto. Este fenómeno geralmente ocorre devido a uma comunicação inadequada sobre o que é realmente prioritário e quais são os objetivos principais causados pela falta de clareza e alinhamento. Outro sintoma é a decisão invisível. É quando não há transparência no processo de tomada de decisões. Temos um outro sintoma que é nada de novo. É a falta de inovação e a estagnação de processos. Podem ser sinais de uma comunicação ineficaz, onde as ideias novas não estão a ser partilhadas ou implementadas corretamente. Então, já conheces aqui alguns sintomas? Tira um bocadinho para refletir sobre: será que estes sintomas estão presentes no meu serviço? Agora, para identificar sinais de comunicação ineficiente, começa por estar atenta e avalia o que acontece no dia a dia. O feedback que recebes das pessoas com quem trabalhas, seja ao nível interno das equipas ou dos clientes, parceiros, fornecedores. Isto pode incluir reclamações e aqui é importante estarmos atentos às verbalizadas, pois muitas vezes o descontentamento nem chega a avançar para uma reclamação formal. A falta de compreensão ou respostas desinteressadas por parte das pessoas das nossas equipas ou de outras entidades indica-nos que há falhas na comunicação. Podes observar também a falta de alinhamento entre os diferentes setores ou a demora na resposta às comunicações internas. Estes sinais podem indicar problemas maiores na forma como a informação está a ser transmitida e recebida. Por exemplo, imagina um serviço na área da educação que faz atualizações num programa online com novos módulos, mas a comunicação sobre essas atualizações não chega aos alunos. Esta falha ao nível da comunicação pode e vai gerar, com certeza, problemas como desorientação e dificuldades na aplicação prática ao não ter sido possível integrar esse conhecimento das atualizações na sua agenda. Resultado? Confusão e frustração dos alunos devido à falta de informação clara e atualizada. Quer que imagines um outro tipo de serviço, um colégio, uma creche ou um centro-dia em que os setores não estão bem alinhados. Se o setor responsável pela recepção da informação não transmite de forma clara e atempada a quem efetivamente os realiza, uma alteração, por exemplo, sobre os cuidados de saúde que precisa de um ajuste na medicação, não é difícil antecipar problemas e que podem ser graves neste caso específico, pois o cliente pode receber o tratamento inadequado ou atrasado. Trata-se, portanto, de uma falha na comunicação que pode resultar em complicações para o cliente, insatisfação com o atendimento recebido e consequências para a organização. Então aqui é importante ver que, antes de poder resolver problemas, é crucial identificá-los. Sinais de comunicação ineficiente podem manifestar-se de várias formas, como feedback negativo, mal-entendidos frequentes, conflitos ou falta de envolvimento das nossas equipas ou de outras partes interessadas. Estes sinais são indicadores que a tua estratégia de comunicação pode precisar de ser revista. Reconhecendo estes sinais, estarás mais preparada para abordar os problemas específicos e avançar para criar uma matriz de comunicações que resolve estas questões. A comunicação é um dos desperdícios transversais e pode gerar outros, como erros, retrabalho e esperas. O bom nisto tudo é que muitos destes problemas podem ser resolvidos com uma matriz de comunicações eficaz para as operações do serviço que garantam que as informações certas cheguem às pessoas certas nos momentos certos. Para liderar equipas envolvidas e comprometidas, este é um ponto essencial da tríade da execução que vimos no episódio 1 e 2, liderar e gerir para criar mais valor e impacto, os 4 pilares da excelência. Se ainda não ouviste este episódio, que está dividido em 2 partes, o episódio 1 e 2, sugiro que o faças porque te dá uma visão geral
Te ajuda a unir os pontos para que possas integrar este ponto-chave na tua estrutura e torná-la harmoniosa. Nesse episódio também criei para ti um recurso gratuito, os 4 pilares da excelência, o guia perfeito para alavancar a excelência no teu serviço, para te apoiar na aplicação destes princípios e identificar já as próximas ações estratégicas na tua própria jornada de liderança e gestão. Para os ouvires, podes ir em novoficial.com/podcast ou ir ao final das notas do episódio de hoje nos links mencionados. Voltando ao tema deste episódio, vamos ver a seguir como construir uma matriz de comunicações estratégica e eficaz. Compreender se e onde a comunicação está a falhar é o primeiro passo. O próximo é construir a matriz de comunicações que realmente funcione para o teu serviço. Para criar uma matriz de comunicações eficaz, começa por identificar e mapear todas as partes interessadas envolvidas, os stakeholders. Podem ser os clientes, os colaboradores, fornecedores, parceiros, entidade de tutela, se aplicável. Depois, determina as suas necessidades de informação e escolhe os canais mais apropriados para cada grupo. Estabelece também os fluxos de comunicação, definindo quem é responsável por cada mensagem e com que frequência ela deve ser comunicada. Então, vamos ver as componentes-chave da matriz e como é que elas se desdobram. Começamos pelo objetivo. No objetivo, define-se o que se comunica e qual o motivo. Depois temos o utilizador, em que se identifica o destinatário e o método a utilizar, por exemplo, e-mail, apresentação presencial, uma plataforma. Depois temos o responsável. Aqui indica-se o responsável pela preparação da comunicação e também pelo envio da mesma. E por fim, temos a última componente, que é o tempo. Indica quando se envia a comunicação, por exemplo, a data, e a frequência, por exemplo, se é mensal, trimestral. Voltando ao exemplo anterior, num serviço educativo que faz atualizações num programa online com novos módulos, a matriz deve identificar o que comunica, o objetivo, a quem, como e quando cada grupo deve receber atualizações para garantir uma coordenação eficaz. O mesmo se aplica ao exemplo do colégio, da creche ou do centro-dia, em que os setores não estão bem alinhados. Deixa-me dar-te aqui alguns exemplos. No objetivo, o que se comunica, um relatório de atividades do SAD, o motivo, controle. Depois, quanto ao utilizador, o destinatário é a direção, o método de comunicação, informação escrita enviada por correio eletrónico, o responsável pela preparação, o DT, o diretor técnico, o responsável pelo envio pode ser o diretor-geral, o diretor executivo de serviços. Quanto ao tempo, quando? Pode ser dia 10 do mês seguinte ao período a que se reporta, e com uma frequência trimestral. Outro exemplo, com o objetivo o que se comunica, análise de métricas de marketing, qual o motivo, medição e monitorização. Quanto ao utilizador, o destinatário, o responsável do processo, o método de comunicação, informação escrita apresentada em reunião. No que respeita ao responsável, a preparação pelo responsável da medição e monitorização, o envio, o mesmo, e no tempo, dia 5 do mês seguinte ao período a que se reporta, e com uma frequência trimestral. Não te preocupes, não precisas estar a anotar. Para criares a tua matriz de comunicações, podes recorrer a um fecheiro que eu utilizo. Criei um recurso gratuito que é um modelo dessa matriz e tem estes exemplos. Esse fecheiro é editável, portanto é possível atualizá-lo sempre que identificares mais uma comunicação ou um stakeholder. Para descarregares este fecheiro da matriz de comunicações, podes ir ao final das notas do episódio de hoje, nos links mencionados, no website da Inovoficial, inovoficial.com/podcast, e entra na página deste episódio. Com uma matriz bem estruturada, garantes que a informação certa chega às pessoas certas, no momento certo, otimizando a comunicação e reduzindo custos como custos de tempo, custos de qualidade, custos financeiros e preocupações. Sim, as preocupações são também um custo significativo e têm impacto no nosso bem-estar e na nossa saúde. Desenvolver uma matriz de comunicações eficaz pode parecer uma tarefa árdua, especialmente se acumulas várias funções e estás a tentar equilibrar várias responsabilidades. Para facilitar esse processo e garantir que concretizas os objetivos com mais tranquilidade, sugiro que utilizes a estrutura de 5 passos do Mindset de Crescimento. Esta estrutura ajuda-te a planear o teu próximo ciclo 90 dias e é uma estratégia de produtividade que ajuda a alcançar mais rapidamente os teus objetivos e com menos stress. Podes ouvir os episódios 3 e 4 do podcast, vai a inovoficial.com/podcast e escolhe ouvir estes episódios. E agora vamos ver como podes otimizar os custos de comunicação. Como reduzir os custos de comunicação sem comprometer a qualidade? Já sentiste que
A energia que gastas com a comunicação não são proporcionais aos resultados? Eu no início sentia muito isto. Tinha que voltar a repetir a mesma comunicação, as orientações não eram totalmente compreendidas e a energia que eu investia era realmente muita para os resultados que tinha. Então aí aprendi, mesmo na prática, que o plano faz toda a diferença. Então, se os teus custos de comunicação estão a aumentar sem gerar o impacto desejado, talvez seja a hora de rever a tua estratégia. Além de melhorar a eficácia da comunicação, é vital considerar como podes otimizar estes processos e reduzir os custos associados, como o tempo, esforço, orçamento. Felizmente existem várias estratégias para alcançar este objetivo e vamos ver algumas. Sobre os canais e métodos de comunicação, quero deixar aqui a nota que escolher estes canais e métodos certos para comunicar é crucial para a eficiência e economia. Utilizar canais inadequados ou métodos ineficazes pode resultar em desperdício de recursos e uma comunicação menos impactante. Vou deixar aqui este exemplo. Imagina um serviço que envia comunicados importantes exclusivamente por correio postal para todos os clientes, mesmo quando a maioria prefere e-mails ou mensagens de texto. Esta abordagem não só é mais cara, como também pode resultar numa taxa baixa de leitura e resposta. Ao identificar os canais mais eficazes para cada grupo de destinatários, por exemplo, e-mail para comunicações regulares e mensagens de texto para atualizações urgentes, o serviço pode economizar recursos e melhorar a comunicação com os seus clientes. Avalie então quais são os canais de comunicação que estão a consumir mais recursos e procure alternativas mais económicas, como ferramentas digitais ou plataformas integradas. Quero deixar também esta nota que muitas vezes vejo escolher-se um software sem pensar e desenhar o sistema de comunicação antes. Isso aconteceu comigo no início e depois não foi eficaz. Portanto, o que eu recomendo é primeiro desenhar o sistema de comunicação para perceber o contexto e as necessidades específicas e depois escolher os canais. Podes dar asas à tua criatividade e ter soluções simples e acessíveis financeiramente que funcionam e não o contrário, ou seja, escolher uma plataforma e depois tentarmos adaptar, por vezes podemos perder a eficiência e a eficácia. E então deixa aqui este apontamento para estares atento. E vamos refinar a comunicação. Envolve aprimorar as mensagens e processos para garantir clareza, concisão e relevância. Mensagens vagas ou mal direcionadas ou com excesso de informação podem levar a desperdícios como custos adicionais e retrabalho. Refinar a comunicação para ser mais direta e personalizada ajuda a reduzir o número de interações desnecessárias e melhora a satisfação dos destinatários. Ao otimizar os canais e métodos de comunicação, minimizas erros e mal-entendidos, evitas conflitos, evitas defeitos, evitas entregas de serviço sem a qualidade que definiste e garantes assim que a informação correta chega de maneira eficaz, resultando numa redução significativa de tempo e recursos. Agora que exploramos como identificar sinais de comunicação eficiente, criar uma matriz de comunicação estratégica e otimizar os custos associados, estás mais preparado para transformar a forma como o teu serviço comunica. E está na hora de colocar esse conhecimento em prática. Imagina a satisfação de ver a tua comunicação fluir sem obstáculos, a chegar aos teus stakeholders, às tuas partes interessadas de maneira eficaz e com menos custos. É possível criar uma comunicação que não apenas resolve problemas, mas também impulsiona o sucesso da tua organização. A partir do momento que eu comecei a utilizar este modelo, esta matriz, para me ajudar a criar os sistemas, passei efetivamente a ter um sistema de comunicação eficaz. E, claro, reduzi muito os meus custos associados ao tempo que eu investia a fazer as comunicações, aos tempos de espera, por exemplo, quando queria comunicar algo, se não tivesse o sistema a funcionar, tinha que estar à espera de que alguém pudesse atender o telefonema para poder passar a mensagem. E com este sistema não é preciso isso. A mensagem vai na hora certa, as pessoas têm o momento certo para ouvir a mensagem e tudo flui. Como próximo passo, para aplicar o que discutimos e começar a ver melhorias reais na tua comunicação, não percas a oportunidade de descarregar o recurso gratuito que criei para ti, o modelo de matriz de comunicações eficaz. Este modelo vai ajudar-te a identificar e responder às necessidades específicas do teu contexto, garantindo precisão e redução de custos na tua comunicação. Acede ao link no final das notas do episódio para descarregar o recurso agora mesmo e inicia já a transformação na tua comunicação. Espero com sinceridade que este episódio te tenha trazido valor. Acompanha-me nos próximos episódios e juntos podemos criar ainda mais valor
a pensar em resultados sustentáveis e a inspirar outros a fazerem o mesmo. Antes de terminar, peço-te que partilhes este episódio com aquele amigo ou amiga que lidera ou coordena um serviço ou que tem um negócio. Acredito que pode realmente criar um sistema de comunicação eficaz e criar mais valor, mas também evitar muitas dores de cabeça. O meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas a que este conteúdo possa ser útil, por isso estarás também a fortalecer a comunidade de líderes, levando até elas esta informação, este link deste episódio. Obrigada por isso. Obrigada por me acompanhares neste episódio do podcast Pontos de Impacto e fica atento a novos episódios com mais estratégias, práticas, histórias inspiradoras e insights para liderar com propósito e impacto. Por hoje é tudo, fica bem e até à próxima quinta-feira, à mesma hora, no mesmo lugar.